Meus irmãos, minhas irmãs, eu venho saudar vocês com a paz do Senhor, né? Eu venho deixar uma palavra muito conhecida que se encontra em Abacuque 3, versículo 17, que vai dizer assim: Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produzem mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação, né? Às vezes nós passamos por momentos difíceis, momentos de dificuldade, às vezes pensamos em até mesmo em parar nossa caminhada em Cristo, né? Mas eu quero te dizer, né, como foi a oração de Abacuque: ainda que nos falte o pão de cada dia, ainda que as vacas sejam arrebatadas, e ainda que não haja ovelhas nos campos, todavia nós alegraremos no Senhor, porque Ele que nos sustenta, é Ele que abre as portas, Ele que cura nossas enfermidades, né? Eu quase morri, quase desci a sepultura, faltou muito pouquinho para mim descer a sepultura, e eu comecei a pedir a graça, eu comecei a pedir a misericórdia de Deus. E um dia que eu estava morrendo no hospital evangélico, lá em Cachoeiro de Itapemirim, chegou uma missionária e falou: olha, filho, grande é a obra que Deus tem na sua vida, e não precisa nem eu te perguntar se você já tem um compromisso com Deus, que pelos teus olhos eu sei que tem. E grande é a obra que Deus vai fazer na sua vida. E eu fui passando aquele processo tão difícil, com tanta dor, com tanto sofrimento. Chegou uma parte que eu comecei a vomitar meu pulmão, que eu estava com câncer maligno no pulmão. De repente, foi piorando de um dia para o outro, foi piorando. De repente, o câncer foi pro testículo, do testículo foi pro coração, e do coração foi para a cabeça. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, porque esse mal não é para morte, é para crescimento. Até o médico desacreditou de mim, o doutor Zargo Polido, meu médico, que eu faço acompanhamento com ele até hoje. Mas passou alguns dias, o doutor falou: vou tentar outra quimioterapia, Pedro, porque essa já não está dando mais efeito. Então nós tentamos a outra quimioterapia, né? E eu na certeza que Deus ia me curar, porque Deus, Ele fala, Ele promete, Ele cumpre, né? E eu fui passando, eu não tinha uma força para subir uma escada. Eu fui passando aquele processo, aquele caminhar, né? Fiquei pesando uns 42 quilos, hoje eu estou pesando 58, né? Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Hoje não tem mais câncer nos meus órgãos, não tem câncer. Jesus me curou por completo. Jesus tem me dado saúde, o Senhor tem cuidado de mim, não somente da minha família, mas o Senhor cuida também de cada um dos meus. Então eu quero dizer, né, para você, né, meu irmão, minha irmã, que está passando algum processo ou um desemprego, tenha fé em Deus. Nunca perca a sua fé em Deus. Você pode perder tudo, mas não perca a sua fé em Deus, porque no tempo certo Ele vai te dar vitória. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, mas é no tempo dele, não é no nosso tempo.
E eu fui entender que não era no meu tempo, mas era no tempo dele. Chegou uma época que eu não andava, que eu não falava. E o médico juntou a junta médica e falou: Pedro, o câncer foi para a cabeça. Agora há uma solução: ou você faz a cirurgia, talvez não, você não vai andar, você não vai falar. Talvez você pode ficar em cima de uma cama entrevado. Mas se você não fizer, você morre rapidinho. E eu estava morrendo. Mas se você fazer, talvez você vai ficar em cima de uma cama, sem andar, sem falar, e vai ficar vivo. Eu falei, mas Jesus está comigo, Jesus vai me garantir essa vitória. E eu fiz essa cirurgia. Quando eu fiz essa cirurgia, acordei no outro dia e já não lembrava mais de nada. Não andava, não falava, não sabia nem quem era minha mãe, quem era meu pai. E também não falava. Mas eu confiava e confio muito no Senhor Jesus. Aí fui passando aqueles processos, aquelas de luta, aquelas dificuldades. E um dia eu comecei a mexer essa mão aqui, que ela não mexia, ela era morta, né? Porque o câncer foi para minha cabeça, então afetou essa mão, afetou essa parte desse pé aqui também, foi tudo afetado. E aí fiquei deficiente física, eu dirigia moto, dirigia carro, hoje eu não consigo dirigir, não consigo, às vezes, falar muito rápido, mas eu quero dizer como Deus é bom. Porque eu não andava, hoje eu posso andar. Eu não falava, hoje eu posso falar e contar das maravilhas que Ele faz. Porque quantas pessoas morreram naquele lugar, pertinho de mim. Todo dia quase morria um, quando fica na sala da oncologia. Chegou um homem lá, forte, mais forte do que eu. Com 2 ou 3 dias ele morreu. Desceu a sepultura fria. Em setembro vai fazer 5 anos que eu estou nessa luta, nessa batalha. Mas Deus tem me garantido a vitória. Deus tem sido comigo, né? Não sou merecedor, mas eu sou dependente do Senhor. Eu sou dependente da graça, da misericórdia dEle, porque é Ele que me sustenta. É o Senhor que sustenta a sua vida. É o Senhor que te fortalece para você batalhar, para você não perder a guerra, para você nunca desistir. Porque é isso, meu irmão, minha irmã, que o diabo quer fazer. Ele quer que nós venhamos desistir do nosso chamado, daquilo que Deus tem planejado e preparado para cada um de nós. Mas não desista do seu chamado, não desista daquilo que Deus tem para você, né? E eu fui passando esse processo. Aí eu não andava, eu não falava, e fazia as quimioterapia, e a quimioterapia, depois que mudou, aí eu fui melhorando, o câncer ia diminuindo, fazia uma sessão de quimioterapia, passava 15 dias, começava a sessão de segunda-feira, um ciclo, né, uma semana todinha. E Jesus entrou com providência. Glória a Deus. Hoje eu estou aqui de pé, hoje eu moro aqui em Vargem Alta. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Hoje estou até gordinho. Olha para vocês verem, meus irmãos, minhas irmãs. Estou até gordinho, era pele e osso. Não tinha um fio de cabelo, mas para a honra e a glória do Senhor. Tem até cabelo até para doar para quem precisa. Deus é bom, sabe? Deus é maravilhoso, né? Não desista daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem te chamado, né? E eu estou de pé. E o doutor Pulido falou comigo, Pedro, você tem mais 5 anos para acompanhar ainda, né? Mais 5 anos para me te dar alta, que você realmente está curado. E cada vez que eu vou lá, eu falo, doutor, eu tô bem, eu fui curado, não fui? Ele falou, Pedro, foi. Porque do jeito que você foi e do jeito que você está, eu nem daria vida para você.
Mas Jesus, ele muda a história do homem, ele muda a história da mulher, né? Ele ressuscitou Lázaro, que estava morto, né, há 4 dias, né? E as promessas de Deus têm se cumprido na minha vida. Hoje eu consigo andar, hoje eu consigo falar. Eu tinha uma dor no meu joelho tão grande que eu ficava travado, sentindo tanta dor. Tomava dipirona, um dipirona grandão assim, 1000 miligramas. Nem aquele dipirona não parava aquela dor. Aquela dor sumiu, os cânceres sumiu, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Às vezes eu não sei o que acontece na sua família. Às vezes não sei o que acontece com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua filha ou filho. Mas eu quero te dizer, tenha fé em Deus. Porque Jesus, ele pode curar. Ele pode abrir porta. Ele pode fazer o impossível. É somente ter fé e acreditar e crer no Senhor. Porque Ele tudo pode fazer. Tá bom? E foi um processo. Tirei um pedaço do cérebro, abri o coração, tirei um testículo, fiquei deficiente físico permanente para todo sempre. Mas eu louvo e adoro o Senhor porque eu consigo andar, eu consigo falar, eu consigo tomar meu banho. Porque nem tomar banho eu tomava sozinho. Porque minha mãe me dava banho, minha mãe me dava comida na boca. Também também me deu derrame facial, fiquei com a boca torta. Um pouco torta, mas não tem problema porque ela era bem mais torta. Já melhorou bastante. Deus está na direção de todas as coisas. E tudo que acontece na nossa vida, às vezes é um propósito. E às vezes nós não entendemos o porquê disso, o porquê daquilo. Mas talvez nós fazemos algumas escolhas erradas, né? E depois Deus, ele começa a puxar o anzol, né? E quando ele nos promete, ele vai cumprir. Não importa de onde você está, como você está, mas ele promete, ele cumpre, né? E eu passei esse processo e aprendi com Deus, né? E agradeço muito a Deus por passar este processo, porque eu sei que Ele está na direção de todas as coisas e que nada acontece se não for da permissão dEle, né? E tô bem hoje, tô fazendo os exames, tô fazendo tudo que tem que fazer e, acima de tudo, todos os dias descendo na presença do Pai, todos os dias clamando, pedindo a misericórdia, pedindo a graça, pedindo para me fortalecer, porque não é fácil não, meu irmão, né? Não é fácil não, minha irmã. A gente é uma luta todos os dias, o espírito contra a carne, mas vale a pena abandonar este mundo, abandonar as coisas que nos afastam de Deus, porque em Deus nós temos vitória, em Deus nós temos conquista, em Deus pode até o Senhor nos permitir ter muitas dificuldades, mas com toda dificuldade o Senhor sempre nos dá vitória. Quando nós queremos parar e desistir, logo vem a vitória, logo vem a recompensa de Deus, porque a nossa recompensa não vem do homem, a nossa recompensa vem do Senhor dos Exércitos, né? Que nós possamos meditar nesse versículo, né? Em Abacuque 3, versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja produto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas,
Todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Que nós possamos cada dia confiar, crer no sobrenatural de Deus. Tá bom? Fique com Deus, meus amigos, minhas amigas, e a paz do Senhor.